Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Francine, eu sou a última estagiária a passar aqui com vocês, muito contente com isso. E agora eu vou falar um pouco sobre o que seriam reações redox, né? Agora de pouco, no comecinho dessa aula, vocês viram com a Gisa, né, como que calcula o NOx, né, de um elemento químico, ou o número de oxidação, né? E vocês viram que tem 6 regrinhas importantes, né, para a gente seguir, para a gente conseguir achar o NOx desses elementos. Agora que a gente vai ver reações redox, a gente vai ver qual a importância de calcular esse NOx. E a gente vai perceber que durante a reação química há alterações desse número de oxidação, tá bom? Bom, primeira coisa, acabei de falar, né? O que caracteriza uma reação redox? É a alteração do número de oxidação dos elementos. Pode ser que ocorra a alteração de um único elemento na reação ou mais elementos. Isso depende da reação. Essa reação redox ela pode ser chamada também como reação de oxirredução. São as duas definições estão certas. E ela ocorre, durante a reação redox, ocorre 2 processos simultâneos, bem conhecidos, vocês já devem ter ouvido falar sobre eles. É o processo de oxidação e de redução. Vale lembrar que quando eu falo que ocorre simultaneamente, significa que os dois ocorrem ao mesmo tempo e não existe um processo sem o outro, entendeu? Por quê? Com a alteração de NOx dos reagentes para os produtos, a gente percebe o quê? Que há uma transferência de elétrons ali dentro da reação. Então, tipo assim, os elétrons eles se conservam na reação. Você não vai ver elétron sumindo. Ah, saiu daqui e não sei onde foi parar. Não existe isso. Então, é um processo simultâneo e é isso. Ok? Bom, primeiramente, o que seria o processo de oxidação? A oxidação ela é característica quando o elemento químico perde elétrons. Ao perder elétrons, lembra que o elétron ele tem uma carga negativa, certo? O NOx desse elemento químico ele aumenta. Então, quando o NOx aumenta, ocorre o processo de oxidação, ok? O de redução vai ser o inverso. Se a oxidação perde, o de redução vai ter o ganho de elétrons. Ao ganhar elétrons, pensa, o elemento tem uma carga. Ele ganha mais carga negativa, o NOx vai diminuir. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre o que são os agentes da reação na reação redox, ok? Lembra que tem sempre aqueles dois processos, né? Oxidação e redução. Para eles ocorrerem, há o agente da reação que vai ajudar esse fator, certo? A gente tem dois tipos de agentes, o redutor e o oxidante. Quem é o agente redutor? É o que causa a redução em algum elemento químico ali da reação. Então, o que vocês têm que ver? Quem é o agente redutor? É o que causa a redução. Quem que vai ser esse agente? É o que sofre oxidação. Lembra que eu falei que o processo ele é simultâneo? Então, assim como no mesmo momento que ele está sofrendo a oxidação, ele está causando a redução do outro elemento. Então, são processos assim, bem unidos, entendeu? Ocorrem ao mesmo tempo. E o agente oxidante é o inverso. O agente oxidante ele vai estar causando a oxidação, né? Mas ele vai estar sendo o quê? A espécie que está reduzindo, certo? Então, acho que é um conceito mais tranquilo esse daqui. O que é importante a gente fazer é saber realmente no início, identificar quem está reduzindo, quem está oxidando, né? Que quem estiver oxidando, ele vai ser o agente redutor. E quem estiver reduzindo, ele vai ser o agente oxidante, certo? Bom, pessoal, agora a gente vai fazer um exercício. E nesse exercício a gente vai calcular o NOx de todos os elementos químicos que estão envolvidos na reação, para encontrar quem oxidou, quem reduziu, quem é o agente oxidante, quem que é o agente redutor, certo? Essa reação é uma reação do dicromato reagindo com o peróxido de hidrogênio, certo? Vocês podem ver que ela é um pouco longa, mas não precisa ficar preocupado se vai ser difícil ou não.
vocês vão ver que se seguir todo o passo a passo, sabendo as regrinhas, não tem erro. Todo mundo vai conseguir entender, vai dar tudo certo. Então, vamos começar, então, com a molécula de cromato. Na molécula de cromato, a gente consegue ver quais átomos aí presentes? O crômio e o oxigênio. Lembrando das regrinhas do NOx, qual desses dois eu consigo saber o NOx assim de primeira? Bom, quem falou oxigênio está certo. Utilizando a regra 5, a gente sabe que o NOx do oxigênio é menos 2. Então, o oxigênio está feito aí. E agora, para encontrar o valor da molécula de crômio, como que eu vou fazer? Eu vou utilizar as regrinhas de novo. Ah, Fran, mas não tem nada lá falando do crômio em si. A gente vai utilizar a regra 6, em que fala da questão das moléculas, lembra? Em que diz que a carga global de uma molécula é o NOx global. O que isso significa? Nessa molécula aqui, qual que é a carga global? Menos 2, certo? Esse número que está aqui em cima. Então, quer dizer que ela é carregada negativamente, ela não é neutra, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar o número do NOx de todos os crômios mais o número de NOx de todos os oxigênios e esse valor tem que dar igual a menos 2. Assim, eu vou conseguir saber qual que é o valor do NOx do meu crômio, certo? Então, eu vou começar aqui, ó. Como eu já sei o NOx do oxigênio, eu vou fazer 7, que é o número de oxigênios que tem na molécula, vezes menos 2. Menos 2 sendo o NOx. Não confundam com a carga global da molécula, tá? É o valor do NOx, que dá menos 14. Então, todos os NOx do oxigênio somados vão dar o valor de menos 14. Agora, eu vou fazer uma relação matemática aqui, em que eu vou colocar 2x sendo 2 o número do crômio, né, de quantidade de átomos de crômio, e o x sendo o NOx do crômio, que eu não sei, é o que eu quero saber. Lembra que quando eu faço uma relação matemática assim, eu uso uma incógnita para o valor que eu não sei, né, que eu quero achar. E eu vou somar com o número de NOx do oxigênio, né, de todos os oxigênios, que deu menos 14. Lembra que mais com menos vai dar menos, certo? E eu passando para o outro lado, vai ficar mais 14, ok? Então, vai ficar 2x igual a menos 2, que é a carga global, mais 14. 2x igual a 12, x igual a 6. O que é esse valor de 6, então? É o NOx do crômio. Então, essa molécula a gente já encontrou todos os NOx. Então, o oxigênio tem NOx igual a menos 2 e o crômio tem NOx igual a mais 6, certo? Vamos para o próximo. Agora eu tenho aqui a molécula de peróxido de hidrogênio, certo? Vendo as regrinhas lá, a gente sabe que tem uma regra que fala especificamente do valor de NOx do hidrogênio e um do oxigênio. Quais são elas? A regra número 4, ela vai falar do NOx de hidrogênio, que fala que o valor é de mais 1. Então, já sei que o NOx do hidrogênio vai ser mais 1 aí. E a regra número 5 fala, nas exceções, que em peróxido, o número de NOx do oxigênio é menos 1. Então, aqui é um peróxido de hidrogênio, né? Eu tenho o valor de menos 1. Então, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 1. Para quem quiser fazer aquela relaçãozinha igual eu fiz no dicromato, não tem problema. Pensa só que tenho 2 hidrogênios, cada um vale mais 1, então tem a carga aqui de todos os hidrogênios mais 2. O oxigênio tem carga menos 1, tenho 2 oxigênios, vai dar a carga menos 2. Mais 2 com menos 2 é uma molécula neutra, ok? Tá vendo que ela não é um íon, tá tudo certo. Agora eu tenho um H+. Lembra lá da regra 2, em que fala que íons monatômicos têm carga definida. O que isso significa? Se o hidrogênio é mais 1 aqui, né, tem um mais aqui, quer dizer que o NOx desse elemento vai ser mais 1.
é o mesmo, a mesma carga, né? É o NOx em si, ok? Para o íon cromo 3+, é a mesma coisa, gente. A gente vai utilizar a regra 2 também. Se a carga do íon é 3+, o NOx do elemento vai ser 3+, certo? Agora eu tenho a substância simples de oxigênio. Substância simples, primeira regrinha lá. Tem carga? 0, né? Então, o NOx do meu elemento químico, né, do oxigênio, vai ser 0 nessa molécula. E por último, eu tenho a molécula de água. A molécula de água, eu vou utilizar quais regrinhas lá? A regrinha 4, em que fala que o NOx do hidrogênio é +1, certo? E a regrinha 5, que fala que o NOx do oxigênio é -2. Então, molécula neutra, né? Certinho? Hidrogênio +1, oxigênio -2. Agora, eu coloquei todos os valores de NOx que a gente encontrou aqui na reação e vamos identificar quem teve alteração do NOx, passando dos reagentes para os produtos, certo? Primeiro a analisar aqui é o crômio. O crômio, quando ele estava no reagentes, ele tinha valor de +6. Ao passar para os produtos, ele tem +3. Então, houve alteração do número de NOx, certo? Vou deixar aqui destacado para depois a gente ver. A gente já sabe que ele é um dos processos envolventes na reação redox, ok? É o crômio. O oxigênio que está ligado a ele tem valor de -2. E depois, nos produtos, ele continua com o valor de -2. Então, manteve, certo? O hidrogênio aqui do peróxido, ele tem valor de +1. O H+ aqui de +1. E nos produtos, +1 também. Então, não teve alteração de NOx. O oxigênio, ele tem valor -1 no peróxido e tem valor 0 depois na molécula simples de O2, certo? Então, a gente teve uma alteração do NOx aqui no oxigênio também. Vocês podem ver que eu consegui achar agora os dois processos envolventes na reação redox, processo de oxidação e redução. Falta agora identificar quem é quem aqui. Vamos lá. O crômio, ele saiu do valor de +6 para +3. Significa o quê? Que o NOx diminuiu. Se diminuiu, é porque ele ganhou elétrons. Então, ele sofreu o processo de redução, ok? O crômio, ele reduziu. Já o oxigênio, ele saiu do valor de -1 para 0. Quer dizer que o NOx aumentou. Se aumentou, ele perdeu elétrons, né? Ele perdeu carga negativa. E aí, então, o oxigênio, ele oxidou, certo? E agora a gente precisa... O que está faltando? Encontrar quem que é o agente oxidante e redutor da reação. Se o crômio é quem está sofrendo o processo de redução, significa que a molécula de dicromato é o agente oxidante. Lembra que são processos simultâneos, ocorrem ao mesmo tempo, e mesmo que ele sofra o processo de oxidação, ele interfere, né? Ele é o agente principal no processo de oxidação. Então, uma coisa que é importante eu falar aqui, pessoal. O átomo é quem sofre o processo, né? Então, aqui no caso, o crômio, ele sofre a redução. E a molécula de dicromato é quem é o agente oxidante. Então, o agente é sempre a molécula, é sempre o global ali. Mas é só o átomo que sofre o processo, certo? Igual aqui no caso do peróxido de hidrogênio, quem sofre oxidação é o oxigênio, somente o oxigênio, ok? Vocês veem que o hidrogênio ele não sofre alteração de NOx, então somente o oxigênio sofre o processo de oxidação. Mas o agente redutor é a molécula toda, certo?
Espero que vocês tenham entendido e até mais. Nós vimos então como funcionam as reações redox. Mas o que tudo isso tem a ver com as pilhas e baterias? Bom, como a professora Thais mostrou, é justamente dispositivos que transformam energia química em energia elétrica. E para que isso ocorra, tem que haver as reações de oxirredução. E a maior parte das pilhas e baterias utilizam de metais pesados. Esses que são excelentes como geração de energia, porém são muito prejudiciais tanto ao meio ambiente quanto à saúde. Então, por isso que devemos descartar de forma correta e consciente esses materiais. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e que vocês possam aplicar toda essa discussão respondendo o formulário que vamos enviar a vocês.